Uma cena que se repete todos os dias, em milhares de cidades. E talvez você já tenha vivido exatamente essa cena. Eu já, muitas vezes. Chega o momento em que decidimos comprar uma casa para morar. Abrimos o computador, começamos a procurar. Passamos horas, às vezes semanas, vendo anúncios, comparando apartamentos e imaginando como seria viver ali. Conversamos com corretoras imobiliárias, visitamos imóveis, resolvemos o financiamento, analisamos a documentação, negociamos e, finalmente, assinamos a escritura. Fazemos exatamente aquilo que qualquer pessoa faria durante uma compra. Saímos com a sensação de que tomamos uma boa decisão, porque seguimos todos os passos. E, no entanto, algum tempo depois, começa a surgir uma pergunta que nunca apareceu durante a compra. Mas eu fiz tudo certo, então por que ninguém me avisou disso? E a verdade é que ninguém errou. Cada profissional fez muito bem o seu trabalho. Mas ao longo de mais de 30 anos como arquiteta, acompanhando pessoas antes e depois da compra de um imóvel, eu comecei a perceber que existiam perguntas importantes que simplesmente não faziam parte desse processo. Foi essa descoberta que me levou a estudar cada vez mais profundamente o desempenho dos edifícios, o conforto e a sustentabilidade. Eu sou Ana Luísa Quaresma, arquiteta e doutora em arquitetura sustentável. E foi então que percebi que aquela pergunta levava, na verdade, a muitas outras perguntas. Quando eu revejo esse caminho de compra com alguma distância, percebo uma coisa interessante. Ninguém estava errado. Muito pelo contrário, cada profissional respondia muito bem às perguntas de sua área. O corretor ajudava a encontrar o imóvel e a negociar. O banco avaliava a viabilidade financeira. O advogado garantia a segurança jurídica. E aqui em Portugal, o certificado energético trazia informações importantes sobre o desempenho energético do imóvel. Cada um cumpria exatamente o seu papel. E quando tudo corria bem, a sensação era de que estava tudo resolvido, tudo certo. Preço, financiamento, documentação, cada peça no seu devido lugar. Durante muito tempo, eu também pensei que o desafio de comprar o imóvel era ter mais informação. Hoje eu penso diferente. Percebo que informação nunca faltou. O verdadeiro desafio é outro. É conseguir integrar todas essas informações para tomar uma decisão melhor. Foi aí que comecei a compreender o que hoje eu chamo de qualidade de decisão ambiental. Foi essa descoberta que mudou completamente a forma como passei a olhar para o imóvel. Mas, para explicar essa mudança, preciso mostrar primeiro quais eram as perguntas que continuavam sem resposta. Essa descoberta não nasceu de um livro, nem de uma teoria. Nasceu de perceber, ano após ano, cliente após cliente, a mesma história se repetir. E havia uma coisa curiosa: todos tinham feito tudo certo. O corretor tinha feito bem o seu trabalho, o banco também, a documentação estava em ordem, o papel estava tudo certo. E mesmo assim, alguns meses depois, começaram a surgir frases que eu já conhecia. Não imaginávamos que essa casa fosse tão fria no inverno e tão quente no verão. Achávamos que a planta era perfeita. Hoje percebemos que ela não funciona para a nossa rotina. Pensávamos que aquela pequena reforma seria simples. Só depois descobrimos limitações que tornaram tudo muito mais caro. Histórias diferentes, famílias diferentes, mas sempre a mesma sensação. Se soubéssemos disso antes, talvez tivéssemos escolhido outro imóvel. Foi aí que percebi que a resposta não era faltou um arquiteto. Essa conclusão seria simplista. A resposta era outra. Faltaram perguntas. E quando faltam as perguntas certas, a decisão perde qualidade. Foi nesse momento que comecei a perceber que, antes de falarmos sobre arquitetura, conforto e sustentabilidade, existe uma questão ainda mais importante: a qualidade da decisão imobiliária. Mas afinal, que perguntas eram essas? Comecei a perceber que elas não estavam relacionadas apenas ao imóvel. Estavam relacionadas à forma como cada pessoa iria viver dentro dele. Passei a perguntar coisas que normalmente não apareciam durante uma visita. Essa planta vai continuar funcionando daqui a 10 anos? Como a orientação solar vai influenciar o conforto da casa ao longo do ano? A luz, que parece perfeita hoje, continuará assim no inverno? A ventilação natural funciona ou vamos depender de ar-condicionado? Existe potencial para adaptar esse imóvel no futuro? Ou existem limitações construtivas
que vão tornar aquela mudança muito mais difícil. E talvez você esteja pensando, e o certificado energético? Ele é uma ferramenta muito importante. Ajuda a compreender o desempenho energético do imóvel. Mas nenhuma outra ferramenta sozinha consegue responder como aquele espaço vai funcionar para aquela família. Foi então que eu percebi uma coisa. Eu precisava parar de olhar apenas para aquilo com que os olhos viam e começar a compreender como aquele imóvel realmente funcionava. Hoje, quando entro em um apartamento, continuo observando a decoração, os acabamentos, a vista, mas essas já não são as primeiras perguntas que eu faço. Primeiro, eu procuro entender o lugar, a orientação, a luz, a ventilação, a planta, o potencial, as limitações. Só depois eu olho para o restante. Foi assim que mudei completamente a forma como passei a analisar o imóvel. Hoje eu já não procuro apenas saber se ele é bonito. Procuro entender como ele funciona. Você esteja se perguntando, tudo bem, mas por que tudo isso importa? Foi exatamente essa pergunta que eu comecei a fazer para mim mesma. Porque se todas essas perguntas realmente funcionavam, a decisão de compra, elas não podiam continuar espalhadas pelo caminho. Foi aí que comecei a enxergar a compra de um imóvel de uma forma diferente. Percebi que o desafio não era encontrar mais informações. Informações já existem. O desafio era conseguir conectar essas informações, olhar para o mesmo imóvel por diferentes perspectivas, antes de tomar uma decisão. Foi dessa reflexão que nasceu o conceito da qualidade de decisão imobiliária. Não como uma nova profissão, nem como mais uma etapa de compra, mas como uma forma de entregar aquilo que cada profissional já conhece. Cada um responde muito bem às perguntas de sua área. E eu comecei a perceber que, quando essas diferentes perspectivas são colocadas lado a lado, a decisão ganha muito mais consistência. Foi justamente dessa ideia que nasceu o diagnóstico estratégico do imóvel. Da convicção de que decisões tão importantes merecem ser tomadas com mais consciência e com a mesma profundidade com que analisamos o investimento que estamos fazendo. Porque, no final, o imóvel não é apenas um patrimônio, é o lugar onde a vida acontece. Talvez essa seja a principal ideia desse vídeo. Comprar um imóvel nunca foi apenas escolher entre um apartamento e outro. É tomar uma decisão que vai acompanhar a nossa vida durante muitos anos. Foi dessa reflexão que nasceu o diagnóstico estratégico do imóvel. Não como mais uma etapa de compra, mas como uma oportunidade de reunir perguntas que normalmente ficam espalhadas ao longo de todo o processo e analisá-las antes da decisão.